Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. Eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E aí, Bia, o que temos para hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinema, audiovisual, fotografia. E como nem tudo são flores, né, Gi? A gente também vai falar um pouquinho das dificuldades de investimentos que a arte passa dentro da quebrada. Seja para cinema, enfim, essas coisas todas. E a gente trouxe duas presenças muito referências aqui para vocês. Olha, referência é pouco. Os dois entrevistados de hoje, Bia, são, para mim, inspirações. São dois produtores de audiovisual que quebram muitos paradigmas, assim, né? E eu tenho muita honra de estar aqui com o Daniel Fagundes e com o Leonardo Brito, o Léo Brito. Dois caras incríveis que eu já tive a honra e o prazer de estar juntos. O Léo toda semana e a gente vai falar melhor sobre isso. E aí, meninos, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Axé, licença de chegar. Salve, salve, quebrada. Tamo junto. Aqui. Chegam tranquilos na entrevista, de boa. Suaveiras, né? Tô acostumado a ficar do outro lado. É, é aí que tá. Vamos nos acomodando aí durante o processo. Essa parte é muito legal de entrevistar os caras por trás das câmeras e trazer eles pra frente. E eu acho que é isso, né? A gente tem, o nosso propósito no Manda Cultura, né? Essa temporada que fala de cultura é também parabenizar e saudar aqueles que estão produzindo os artistas. Então é importante que a gente fale dos produtores de cultura das quebradas, de quem faz a cultura aparecer, né? Não só entre nós, mas a ponte pra lá também, né? E muito bom ter vocês aqui. E aí o nosso papo sempre começa, né, Bia? Com como eles chegam nesse território. Porque a gente tá falando de um podcast que é da Quebrada da Zona Sul. E esses dois artistas que pra mim são artistas, também estão nesse território. Conta aí, Dani, como é que você chega aqui na Zona Sul, da onde você é, como é que você se conecta com esse território? Então, Gi, na verdade eu sou nascido e criado na Piraporinha, né? Então, eu não tenho um chegar, né? Eu já estreiei ali, né? Sou nascido no hospital de Santo Amaro, ali do Largo 13. Uhum. Então foi dali direto pra Quebradinha ali na Piraporinha e nunca mais foi de outra forma, né? Eu mudei muitas vezes depois de adulto, mas passei a maior parte da minha adolescência, juventude, fase de infância toda na Piraporinha. E hoje você mora na Piraporinha ainda? Não, hoje eu moro no Primavera. Uhum. Porque quando eu tinha meados de 16 anos, por aí, eu mudei pro parte ali do Rio Bonito, tal, não sei se vocês conhecem. Uhum. Depois da Cidade Dutra, sentido Grajaú lá. E porque meu pai com a minha mãe decidiram mudar pra lá, tal, com questão de moradia também, ia construir uma casinha nos fundos da casa da minha avó, aí foi todo mundo morar no fundo da casa da minha avó, nesse período. E aí eu passei um bom período lá também. Então eu falo que a minha vida é entre as duas margens da represa, né? De um lado do Guarapiranga e do outro lado do sentido Rio Bonito ali. Massa, massa. E a gente vai falar como estar nesse território também te abastece de criatividade. Mas vamos deixar esse papo pra depois, E Dani, né? você já chegou a morar no centro da cidade? Morei morou no Bexiga. Eu ia comentar isso, mas depois a gente fala também. Tem uma história boa lá do Bexiga. E você, Léo, como que você chega no território? Assim Conta como um o pouquinho Dani da sua também, eu venho da Zona Sul, sou da favela Monte Azul, nascido e criado ali. É a segunda favela depois da Ponte João Dias, né? A primeira eu considero que é a Penha, porque ela tá mais próximo da ponte. E aí o Morro de Santo Antônio, mas aí na linha o Morro de Santo Antônio tá junto com o Monte Azul. Então eu tô na segunda quebrada ali. 27 anos morei lá, né? E aí depois dali eu migrei pro outro lado da Zona Sul, que foi o Jardim Celeste, quando eu casei pela primeira vez. E aí voltei pro Monte Azul de novo e agora eu tô ainda na Zona Sul, lá no Jardim Ângelo, no Riviera, uma das margens ali do Guarapiranga também. Sua família não é daqui, né? De São Paulo. Não, meus pais são cariocas. Eles vieram, assim como o povo nordestino, no êxodo, procurando trampo, né? Meu pai é torneiro mecânico, então ele veio prestar Senai aqui. Só com quarta série de estudo ele passou no Suíço Brasileiro e foi torneiro mecânico. E aí minha mãe veio para trabalhar com administrativo, né? Então ela trabalhou no centro empresarial,
Mas eu acho que a maior carreira dela foi dentro da Associação Comunitária Monte Azul, onde ela trabalhou em 3 setores lá dentro. Que massa, que massa. Legal. E é diferente também, acho que a relação, né? Porque aí você tem uma mistura, né? De culturas dentro de casa. Porque imagino que as quebradas... Eu não sei se lá a sua família é de quebrada no Rio, mas a quebrada do Rio é diferente da quebrada de São Paulo, né? Eu acho que é só um pouquinho de quebrado. Minha mãe nasceu no Morro da Mangueira, né? Nossa! E meu pai nasceu perto da Cidade de Deus, ali em Jacarepaguá. É um bairro chamado Gardênia. Famosa Berola, né? Popularmente, quebrada é conhecida como Berola. Então, os dois são bem de quebrada. Que massa, que massa. Agora, isso que a gente falou, são realidades totalmente diferentes. E é difícil a gente ver, porque normalmente as pessoas que a gente entrevista aqui, né, vêm do Nordeste. E acho que é a primeira vez que pais vêm do Rio de Janeiro. Meus pais também são de São Paulo, não vieram... Nasceram, mas é engraçado, porque uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre percorri assim... a geração dos meus pais é a primeira nascida em São Paulo, porque a anterior é Bahia. Sim. E Minas, né? E aí se você pega a periferia que eles chegaram aqui, né, que meados de 50, 60, era outra também, era uma periferia rural, né? Rural. Era uma outra característica. Então eu falo até que meus pais são muito caipiras, né? Porque meu pai nasceu no Parelheiros ali, né? Sentido Parelheiros, e passou muito tempo ali naquela região toda, do Parelheiros até o Interlagos. Foi muitos anos ali naquele meio. Morou em Interlagos, onde é o autódromo hoje, mas era uma fazenda. O meu bisavô era caseiro da fazenda, que é do dono que depois vendeu para a prefeitura, né? Então, era uma outra realidade, né? Isso, o povo criava porco, galinha no meio da... Totalmente. Porque hoje em dia olha para aquilo e não fala. Exatamente, tem uma história engraçada na minha família também. Minha família mora no Capão Redondo. Só que o meu vô veio da Bahia com a família dele e por um tempo ele morou no Brooklyn. Eu falei, como assim no Brooklyn? E pra gente é totalmente Brooklyn, tá lá e a gente Mas tá tem cá. Campo Belo lá no Brooklyn, né? Tem, do lado. Exatamente. Então, aí só que ele não sabe explicar direito essa memória, sabe? Mas tem bastante essa diferença. A geração dos meus pais, menos o meu pai, só a minha mãe, também é a primeira geração a nascer aqui em São Paulo. E o meu bisavô, por parte de mãe, ele tem uma história interessante, você falou dessa coisa do Campo Belo, porque ele ganhou do dono da fazenda um pedaço de terra, simplesmente onde hoje é o shopping Marajoara. Nossa. Só que aí ele perdeu aonde? No carteado, né? Meu Deus! Nego velho, maloqueiro, jagunço, perdeu a fazenda no carteado. Gente. Aí foi todo mundo morar pra Piraporinha. Caramba. Já tinha uma casa Olha aí, comprada casos no de Brasil. família. teria mudado, né? Muito louco. Vamos continuar com os casos de família? Porque esses dois caras aqui, Bia, também são não sei nem como dizer, porque é tão inspirador ver o lance da família, sabe? De um cara mais novo do que eu, ambos, né? Enfim, que tem ali uma família consolidada, vamos dizer assim, né? Que tem a participação do pai nessa família. Queria que vocês contassem sobre a família de vocês. Bom, eu fiz uma coisa que eu acho que eu não deveria, e eu vou deixar essa dica para as pessoas aqui. Quando você decidir jogar para a vida, quer uma coisa, pensa bem. Porque eu sou filho único, né? Tenho um irmão por parte de pai, que mora no Rio, e eu achei que seria legal ter uma família grande, assim, sabe? Então eu desejei um dia ter uma família grande. Não foi o plano, nossa, eu vou sair com uma mulher que queira ter 10 filhos, tá? Essa coisa que às vezes algumas pessoas falam. Mas aí eu tive meu primeiro filho do casamento, o João Antônio, que semana que vem já completa 8 anos, né? 8 anos de vida. E no meu segundo casamento, a minha atual esposa já tinha 4 filhos, né? Então eu tenho 4 enteados, e aí atualmente a gente teve mais um. Então o total da família são 6, certo? Que delícia, hein? Caramba! 6 filhos, né? Então, 6 olha, filhos. Mano, já dá pra fazer uma festa, né? Na sua casa, Total. tipo... Chama as Dá pra montar uma banda. Só chamar tá as suave, namoradas, os primos, já tá suave, era, tá dá pra completo. fazer- Os amigos é coadjuvante, na verdade. Mas rola Da bem. hora. Jackson 5 começou assim. Mas já paramos a fabricação, agora tá tudo. Já Mas é eles são grande. todos, já. eles são todos criancinhas? Por Não, volta a ali? escaleta é Aham. Tony, 27, Michael, 25, Bianca, 22, João Pedro, de 15, o João Antônio, de 8 e o mais novo, o Léo, que tem 3. Caraca, Que delícia, né? escadinha total. Escadinha meu Deus. E o Léo é paizão, viu, gente? Ele é paizão mesmo. É muito, muito, muito inspirador mesmo. É.
trocar essa ideia sobre paternidade, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores, aí com outro convidado, sobre paternidade, né? É muito legal quando a gente vê, porque a história... essa história é uma exceção, e é foda, né? Porque essa história é uma exceção, né? A maior parte das mulheres periféricas, elas têm filhos e muitas vezes são abandonadas pelos companheiros e vivem ali, né, nesse perrengue. Eu sou um caso desse, né? Então, como é difícil a luta da mulher, né? A mulher tem um papel fundamental na construção das periferias. E muitas vezes ela tá sozinha nesse lugar. Então, é foda a gente falar que... Acho que é uma coisa até que a gente já trocou essa ideia. Não deveria ser inspiração. Deveria ser comum. Todo mundo ter... Essa parceria. Né, ter um parceiro, enfim, ter uma família. Mas, infelizmente, na conjuntura que a gente vive, não é assim, né? Eu posso falar isso abertamente, porque isso já é consolidado para ela, mas a Michelle teve isso que você tá dizendo, porque no primeiro casamento dela teve 3. E aí, a Bianca, quando tava com 3, o pai abandonou, né? E aí, até agora, tipo, próximo dos 18 anos, ela criou os 3 sozinhos. Então, ela foi uma mãe solo e também uma mãe ausente, porque é isso, você criar 3 filhos sozinha, morando de aluguel e tudo mais, é o corre. Então, ela trabalhou... Chegou um período da vida dela que ela trabalhou em 3 empregos, tipo, consecutivos. Saía às 5 da manhã, voltava às 1 da manhã e ficou nesse ciclo. E aí, hoje em dia, ela fala que ela não sabe nem ser mãe de casa, assim, porque ela falou, nunca fui, assim, não consigo. Quando o Léo nasceu, que ela precisou ficar, e foi cesariana, né? Só o Léo arrebentou o bucho, vamos dizer assim, que aí foi cesárea, teve que ser. Ela ficou em casa e ela ficava desesperada, assim, tipo, eu não sei ser mãe de casa, eu nunca fui mãe de casa. Eu falei, não, calma, é uma fase, é um período, estamos aqui para se somar, né? Então, é um pouco dessa realidade de mulheres que não tiveram tempo para ser, tipo, para ela mesmo, para maternidade, para curtir. É sempre ralação. É isso aí, Que loucura, né, gente? A pessoa não ter tempo pra própria maternidade, pro próprio filho. Isso é tão comum, né? A gente tava falando aqui, comum, né? Que eu demais. acordo 5 da manhã, né? Todos os dias e faço vários corres, e enfim. E aí a Bia falou, 5 da manhã? Que isso? Como é que ela tava falando, gente? Coisa do século passado. Isso é coisa do século passado. Eu falei, tá bom. Então, seja mãe, tenha projetos, e aí você vai entender. E aí uma coisa interessante, eu nunca tinha feito esse recorte, né? Porque eu não sou mãe. Aí eu parei pra pensar na minha mãe. E eu sempre tive um pai presente, diferente dessas outras realidades, mas ainda assim ele não morava comigo. Então, perde-se ali uma parte. E só ia pra casa dele aos finais de semana. Então ele não pegou acordar cedo pra ir pra escola. E eu lembrei que a minha mãe me vestia às 5 da manhã, dormindo pra ir pra escola. Ela me vestia, penteava meu cabelo. Eu falei, gente, mas que é isso? Que sub-amor é esse? Meu Deus. Gente, isso chama mãe. É incrível, de verdade, é incrível. Aí, beijo, Dani? mãe. Eu tenho 3 filhos também. Meu mais velho tem 15 anos, o João. A Flora tem 11. E o Taiguara, que estava aqui agora há pouco, tem 7. Escadinha também, de 4 em 4 anos, né? Ano de Copa, você sabe. Tem esses feriados no meio da semana, meio complicado, né, velho? Televisão às vezes, né? Então, essas coisas. Acontece. Mas é engraçado, assim, eu acho que eu tive 2 exemplos fundamentais na minha vida que mudaram um pouco o panorama do que pra mim é exercer a paternidade, sabe? Primeiro que meu pai, logo que eu nasci e tal, ele se separou da minha mãe e ficou um tempo sumido, assim, porque era caminhoneiro, tal, também envolvido com música, com o povo do teatro, então foi artista, né? Foi fazer o corre dele aí, enfim, acabou voltando com a minha mãe com 7 anos, né? Quando eu tinha 7 anos. E até então, minha referência de figura masculina foram 2 caras homossexuais, que são minhas referências maiores assim na vida, que é o Ricardo e o Sérgio. E foi engraçado, porque a minha casa, ela vivia lotada de gente que eu conhecia, gente da minha família de sangue e gente que não era da minha família de sangue. A ponto de eu não saber quem era da minha família de fato e não. Porque minha avó era mãe de santo, e também era uma referência ali forte na quebrada, porque era quem às vezes resolvia a treta, era aquela mulher também mãe solteira, que criou a minha tia, a minha mãe sozinha, e que permitia que as filhas fizessem coisas que as outras famílias não permitiam.
Minha avó sempre foi meio feministona, assim, mesmo sem saber o que que era isso, mas já desenrolada em várias situações. Tipo, minha mãe e minha tia eram hippies, né? Então vivia com aqueles cabeludos, os malucos tudo doido dentro de casa. Aí ouvia-se tudo sobre a casa da minha avó, né? Que lá era prostíbulo, que lá vendia droga, que lá o povo não sei o quê. Pra época, né? Imagina isso, anos 70, 80. Nossa. E aí, quando eu já nasci com esse processo, assim, sabe? Com a casa lotada sempre de gente que eu conhecia, não conhecia, eu achava que todo mundo era meus tio. Aí eu falava, não sei quem é seu tio? Eu falava, é. Aí depois alguém falava, ué, mas não é? É, não, na verdade não é. Aí eu que tomava um susto, falava, eu achava que era. Porque é isso, tinha gente que morava dentro da minha casa, tipo, dormia no sofá, dormia no outro quarto, dormia todo mundo amontoado lá. E eu vivi nesse contexto, né? Então, acho que esse exemplo também mudou muito a minha maneira de como cuidar dos meus filhos, sabe? Acho que quando meu pai retornou, assim, sempre fui muito apaixonado, sou muito apaixonado pelo meu pai, mas sei também das dificuldades que ele teve para aceitar a própria função de pai, né? Mas até que ele entendesse, que caísse a ficha dele, eu tive vários outros pais muito maravilhosos, assim, né? Eu tive pessoas de uma referência muito grande, da música, da poesia, do artesanato. Meu padrinho, aliás, que mora lá no Monte Azul, é um baita artesão, assim, um cara que cresceu nessa história do movimento hippie, depois foi um dos fundadores da Feira do Embu das Artes e tal. Então esse povo da arte estava tudo dentro da minha casa, né? Acho que era até meio quase impossível, não sei quem eu sou, assim, porque... Então, eu ia perguntar isso, influenciou... Obviamente, Com certeza, influenciou positivamente essas fases. Uma das coisas é justamente a história da Dona Edith, né? Porque os meus pais, nesse processo de serem essa família muito agregadora com várias outras famílias na quebrada, tinha essa referência muito forte das lutas sociais, das coisas todas, da cultura e tal. E acabava que cada dia era uma coisa na casa de um, assim, um pouco para reduzir os gastos, né? E o fundo da casa da Dona Edith era um desses lugares, era o quintal onde a gente, desde criança, tava as crianças lá tocando, os velhos fazendo poesia, brincando e tudo, aquela farra toda. E a gente nem sabia que eles estavam ali um pouco também, meio que para amenizar o que era o chicote estalando na ditadura, né? Então, assim, um processo que foi... Depois que eu fui conseguindo consolidar, assim, na cabeça as histórias todas que passou, né? Vamos só fazer um parênteses aqui, né? Pra quem não conhece a Edith, essa Edith que a gente tá contando, a Dona Edith é uma poetisa que... Uma das personalidades, vamos dizer assim, da Cooperifa, né? A gente conhece a Dona Edith muito pela Cooperifa. E o Dani lançou em... Que ano que foi, Dani? 2021. Em 2021, O Olhar de Edith, que é um documentário sobre a vida dessa poetisa incrível, que eu tive a sorte de encontrar com o Dani, na verdade, porque ele que conseguiu essa entrevista pra mim, de entrevistar a Dona Edith. Quando que foi? Foi por aí, foi na época da campanha, foi 2020, acho. 19 ou 20? 19, porque ainda não era pandemia, né? Não era, né? Então era não era 19. pandemia. Então, em 2019, o Dani me levou na casa da Dona Edith. Foi. E foi incrível essa entrevista. Vamos botar um trechinho aqui, Miller? A vida, Paulo Roberto. A vida é uma tela com pequenos rabiscos onde criamos o céu ou o inferno de acordo com as tintas que usamos. Vai, deixa de tristeza e deixa o sonho te levar. Acredite que é possível ainda hoje uma virada. Acredite que tudo foi apenas um engano. Mantenha a rota do seu barco da vida. Não desista novamente. As pedras são apenas restos que a chuva trouxe. Amar, viver, sonhar, acreditar, lutar e até o chorar são fases que compõem o grande quadro chamado vida, onde a tela é a sua história, as tintas são as pessoas que passam por ela, mas o pintor responsável pela obra é sempre você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o pincel que mistura as cores, que dá forma ao que vai surgir da tela, que cria e apaga situações, imagem,
ainda está nas suas mãos. É você que pode criar agora uma estrada florida, um caminho escuro das incertezas e dúvidas. Já que você é o autor, o pintor dessa tela chamada vida, comece pintando um sorriso, que é o sinal que representa a esperança, a renovação, símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz. E ser feliz existe criatividade, esforço e dedicação. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece hoje. É o dia perfeito para uma nova pintura. Obrigada. E aí é isso, assim, né? E eu fiquei muito feliz também, que eu também tô no filme, gente! O Dani me colocou no filme, eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo. E pela sensibilidade, assim, né? De contar uma história de uma mulher que é muito, muito incrível, mas que tem ali uma deficiência que a gente também precisa falar sobre desafios, né? E, enfim, o filme é incrível, o filme é lindo, eu sou apaixonada, sempre falo dele. Quero passar ele pros moleques lá do projeto, quando você puder. E aí, vamos puxando por esse doc, vamos falar dos outros trampos, já começando a falar de trampo, né, Bia? Eu queria falar desse start, né? Porque, pelo que eu entendi, o Dani já começou com esse start. Porque muita gente queria perguntar pro Léo sobre o start que você teve para esse olhar da periferia, para esse olhar da luta, da resistência. Se rolou, você já estava inserido ali naquele meio, ou se foi um insight na sua cabeça, preciso fazer isso, preciso mostrar isso. Porque, pelo que eu entendi, o Dani já nasceu nesse meio, já só engatou. Eu acho que pela origem dos meus pais, não tem isso. Eu acho que a minha origem era ser trabalhador, batedor de ponto. Tipo, nada contra em ser batedor de ponto, mas eu acho que o trabalho que a gente faz hoje em dia é uma coisa que você tem que ter referências mesmo, que vão te impulsionar a contar histórias, a estar envolvido, a criar esse ecossistema artístico na sua vida, né? E eu não tive isso. A minha avó também era do candomblé, no Rio de Janeiro, e aí ela era muito festeira, né? Então, assim, se eu não tive veia artística, eu tive veia empreendedora. Então, a minha avó, nessa questão militar, ditadura e tudo mais, eu lembro de uma história que a minha avó conta, é triste e talvez engraçada no final, que a minha avó foi ameaçada de morte pelos traficantes da época lá no Rio de Janeiro. Caramba! Porque eles queriam cometer uma atrocidade com a minha mãe, as minhas tias e tal, e aí minha avó sacou isso e falou, vocês querem se meter com as minhas meninas? Não vai se meter, não. Ela desceu na pista, como diz no Rio de Janeiro, chamou um caminhão do exército e falou, vem aqui que eu vou fazer uma mudança. Desceu todos os móveis, porque minha avó teve 8 filhos, e aí 14 netos, aquela coisa enorme, e aí todo mundo descendo o morro e tudo mais, escoltado pelo exército, que a minha avó fez. E aí lá na pista ela foi morar numa casa de aluguel, e ali ela monta o seu primeiro negócio, um comércio que vendia sorvete, geladinho na época e tudo mais. Então minha mãe vem trazendo isso. A minha mãe reside no Monte Azul, né? Ela chega no Monte Azul. E o Monte Azul é um polo cultural muito grande, né? Tipo, eu acho que se eu tive uma influência de ser artista foi mais por causa do Monte Azul. Sou cria das creches do Monte Azul, passei pelo prezinho do Monte Azul e tudo mais. Então era a festa do imigrante, festa da Alemanha, do Japão, Bumba Meu Boi, teatro. Fiz teatro no Monte Azul com o Cido Cândido, com Teloi. Teloi é uma grande referência do teatro no Monte Azul, fiz capoeira, então assim, foi misturando, eu acho que um pouco da veia artística. Mas aí eu decidi junto com meu pai, falei, preciso ter um trampo na vida, né? Então saindo do colegial, fui fazer Senai, fiz automobilística, fui mecânico, fui 5 anos mecânico na minha vida, trabalhei na Nissan durante 5 anos, e ela me ajudou a pagar a faculdade de jornalismo. E ali na faculdade de jornalismo, acabei saindo um pouco direcionada pro mercado, né? Preciso ganhar dinheiro, preciso dar independência da minha mãe, essa coisa do jovem. Na Globo. Você entendeu? Alguma coisa do tipo. E aí eu fui pro mercado, trabalhei na Rede Brasil Atual e tudo mais, só que tinha uma inquietação dentro de mim de sempre voltar pra favela e começar a atravessar a ponte e ver coisas acontecendo lá. Então, movimentos... Que ano que você fez faculdade? 2010. 2010, eu entrei e terminei em 2014. Então, teve esse movimento de conhecer. E no período da faculdade eu conheci uma coisa que se entrelaça com a história do Dona Edith, que foi o Sérgio Vaz. Durante a faculdade eu entrei num programa da Agência Mural, que na época era Blog Mural, em 2010. Eu entrei na faculdade e já conheci o Blog Mural. Então acho que me despertou a conhecer mais coisas culturais, porque aí eu conheci um monte de gente de várias periferias.
E um dia o Sérgio Vaz foi dar oficina pra gente sobre produção cultural. Eu não conhecia o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz já tava 1000 anos tocando coisa na quebrada, com Pezão, Binho e companhia. E aí o Sérgio Vaz, com aquela magia dele, né? De envolver naquela hora da poesia e tudo mais. Eu falei, mano, quebrada, tio. Eu sou quebrada. Te juro, eu acho que ali caiu a minha ficha de entender um periférico que sou e da produção disso. Então, eu falo isso pro Vaz. Uma vez que eu fui entrevistar ele na casa dele, fazer foto dele junto com o Lucas Veloso, eu falei, mano, você é o precursor da minha iniciação na arte periférica, porque foi através de você que eu comecei a ter olhar para a periferia, comecei a frequentar a Cooperifa, comecei a entender movimentos culturais. Então, minha mãe incentivava. Se tem uma coisa dentro de casa que minha mãe sempre apoiou, foi, filho, é isso que você quer fazer? Faz. É jornalismo? Faz. Porque eu falei, não, vou ser engenheiro, vou ser rico e não sei o quê, blá. Eu falei, não, vai lá, vai tentar a sorte. Aí quando eu comecei a entrar na faculdade, eu falei, não, matemática chato pra caramba, velho, esse bagulho de fazer motor, mal doideira, bagulho de japonês, não quero. Aí eu abandonei e vim pra arte através do jornalismo e da Cooperifa. Coloca legal. assim. Que da hora. Massa. E só fazendo um recorte, acho que aqui no Manda Notícias, né, a gente tem o Clube de Criadores do Capão e o Dani toca lá o Ibira Lab. Sim. E são projetos que eu acho que dão essa iniciação pro jovem, né? Na época do Léo, isso ainda não existia. E é muito legal, é até legal o Léo falar isso, assim, porque faltavam projetos assim, que fizessem, e aí lá no Clube de Criadores eu sempre falo, mais do que ensinar o moleque a fazer um conteúdo, eu quero ensinar o moleque a ser um periférico. Ele precisa entender o que é isso. Ele precisa entender a cultura da quebrada, ele precisa entender as potencialidades que existem aqui. E aí é isso, né? Então, eu não sabia dessa história, Léo. Legal. Fiquei feliz. E é engraçado, porque tem altas conexões aí que a gente não sabia. Porque eu também comecei no audiovisual por conta de um fato muito específico, assim, né? Acho que todas as mães na quebrada tinham muito essa coisa de... como a gente não tinha nenhuma perspectiva lá no começo dos anos 90 e tal, de um filho que fosse pra faculdade... Então a ideia terminou o ensino médio, vai fazer Senai. Então vai fazer Senai para que eu torneiro mecânico, tal. Era o único trampo assim que tinha algum plano de carreira, né? Porque aí você tinha perspectiva de futuro, você ia escalonando, tal. Então, assim, o que o Léo falou, né? Trabalhar pra bater ponto. Exatamente, trabalho para bater ponto. E eu fui esse cara, né? Eu fui menor aprendiz na extinta Lark, que tem aqui, era na frente do Shopping Fiesta. Não sei se vocês lembram, que era uma mecânica e metalúrgica voltada para trator, empilhadeira e tal. E aí eu trampava lá, um trampo, assim, condenado, assim, muito foda, assim. Chegava destruído em casa e ganhava R$200 por mês, assim. Eu tava lembrando disso outro dia, eu falei, caralho, mano, R$200 por mês, como é que eu fazia, velho, pra sobreviver? Eu nem Muito louco. É louco, né? Porque aí você fala, nessa época a condução era 80 centavos, né? Tinha alguns fatores aí que era, mas mesmo assim era maluco. Mercado. Então, e aí teve uma situação muito simbólica, assim, que foi meio que, acho que um divisor de águas, assim, porque eu entrei como menor aprendiz na Lark junto com um parceiro, um camarada, Francisco, que nunca mais tive contato, mas que a gente tocava violão e tal, e ele tava pirando tocar baixo, então na época eu tava nessa coisa da música, pirando nisso. E aí a gente, como menor aprendiz, um dos trampos era lavar 200 mil rolamentos, assim. Então você pegava uma VAP, ficava segurando o rolamento e... Nossa, tipo mano. um balde com 500 rolamentos, assim, um dia inteiro fazendo isso. Aí numa dessas, o parceiro Francisco, ele jogou e a gaiola do rolamento estourou. E cortou os dedos dele. E aí, foi louco porque aí eu fiquei desesperado, saí correndo no meio da oficina, gritei pro meu oficial, gritei pro chefe, tal, não sei o que, veio todo mundo. Aí o chefe chegou e falou assim, como é que vocês estão fazendo isso sem a luva de aço? Eu falei, mas foi assim que o meio oficial ensinou a gente, né? E aí o cara ficou putaço assim, falou, não, você me entregou lá na frente, não sei o quê. Eu falei, mas, mano, você ensinou, meu camarada perdeu os dedos por causa disso, você acha que eu tô preocupado com te entregar ou não, velho? Você tá louco, você tinha que ter ensinado a gente a fazer o certo, a gente tá aqui pra aprender. Né? O nome da nossa função aqui é menor aprendiz. E aí, mano, deu tudo errado no final das contas, os caras pagaram um cala-boca lá pra família do Francisco, tá ligado? E eu fiquei sendo ameaçado de morte dentro da metalúrgica. O cara vinha com a empilhadeira com o garfo alto assim na direção do meu rosto e jogava pra cima de mim, tá ligado?
Aí eu, mano, puto, um dia voltando do trampo, pensando, mano, preciso sair dessa porra, velho. Camarada meu, gosto pra caralho de música. Imagina, podia ter sido eu, podia ter perdido meus dedos, nunca mais ia tocar violão, não ia fazer nada. Falei, quer saber, velho? Quero sair dessa porra. Aí tô indo pra casa, assim, Isso vi com que idade, Dani? Tinha Menor aprendiz? 14 pra 15 anos. Caraca. Aí tinha uma faixa gigante, assim, em cima de uma ONG, escrito, já pensou em fazer um filme? Aí, eram as oficinas Quinofórum, né, na época. Aí eu vi essa porra dessa faixa, entrei lá dentro, fiz a inscrição, passei, tô aqui. Nunca mais saí dessa porra. Que da hora. Isso com 15 anos? Isso com 15 anos. Caramba, Dani. E massa louco. que você lembra da faixa e tal. Nossa, você... É, eu lembro que foi Cena de impactante, filme, pô. assim, falei, caralho. E já aí pensou depois em fazer disso, um depois filme? disso, aí você fez esse curso. Então, Era um aí eu curso? fiz o primeiro curta, né, que chamava Um Sonho de Várzea, que era sobre futebol de várzea, a história do moleque que queria ser jogador e a mãe dele não deixava, tá, uma ficção. E aí eu falei, meu, pirei, passei o bagulho, o filme rodou no Festival Internacional de Primeiro curtas. filme? Primeiro filme, já esse das Caramba! oficinas. E aí foi muito louco, porque primeiro que eu vivi um bagulho que eu falei, caralho, é isso aqui que eu quero fazer, mano. Porque a gente no Teatro Municipal, o lançamento do bagulho, só um monte de ator de novela, os bagulhos. Falei, tá, porra, mano, olha, só por causa daquele filmezinho eu tô aqui. Aí já veio um start, né? Falei, mano, isso aqui pode ser um caminho, pode ser uma parada, eu quero estudar, quero aprender mais, quero viver dessa porra aqui, né? Aí eu lembro que na época, terminou o curso e tal, aí a minha mãe veio e falou, ó, seu padrinho aí arrumou um trampo pra você de maleiro num hotel, pra carregar a mala dos caras num hotel chique lá pro centro. Aí eu falei, mãe, na moral, não vou não. Eu descobri um outro curso aí agora, depois desse aí, de audiovisual, vou fazer. Não, mas tem que ajudar em casa, não sei o quê. Eu falei, não, mas mãe, eu preciso fazer isso aqui que eu me encontrei e tal, não sei o quê. Arrumei mó treta em casa, mas comprei a briga. E aí fui fazendo um curso atrás do outro, aprendendo uma coisinha. Aí depois eu trampei com as próprias oficinas Quinofórum, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo isso, então mudou um pouco o cenário dentro de casa. E aí nunca mais parei, porque aí também comecei a ter uma interlocução com os movimentos de cultura que já tinha aqui na Piraporinha, né? A Casa de Cultura do Emboimirim, aliás, foi fundamental, assim, porque na época ninguém tinha câmera, ninguém fazia nada com audiovisual na quebrada, e aí a gente tava na Casa de Cultura e o Daniel Santiago, que é um parceiro nosso lá, um dos coordenadores na época, falou, Dani, vai ter a festa do rock aqui, vem filmar pra nós aí e tal. E aí eu fui lá e fiz um videozinho. E aí lá mesmo, na Casa de Cultura, começaram a me chamar para várias outras coisas. E um dia o Luiz, na época, que é do Bloco do Beco, o Lagosta tava de coordenador lá, e ele falou assim, ó, Dani, vai ter um processo aí também, que vai vir a Gal, que é de uma companhia de dança e tal, ela tá fazendo uma pesquisa sobre Solano Trindade. Eu falei, porra, Solano Trindade, adoro Solano Trindade, que fez a música Mulher Barriguda, lá dos Secos e Molhados e tal. E aí eu conversei com a Gal, a gente escreveu um projeto e passou no Criando Asas. Acho que é a primeira edição do Criando Asas lá do Instituto Criar. E aí foi a primeira vez também, aí já estava começando a iniciar com o NCA, que é o coletivo que eu fiz parte com o Fernando Solidade, com o Diego e tal. E aí a gente fez esse primeiro doc que é sobre a família do Solano, sobre a história do Solano, vinculado à família dele no Embu das Artes, né? E aí daí então foi um boom, porque o curta fez muito barulho, né? Porque era a primeira vez que alguém falava de Solano Trindade. Não existia agência Solano Trindade, não existia nada sobre Solano Trindade. Pouquíssima pessoa na quebrada conhecia quem era o Solano Trindade. E aí a gente acabou jogando um pouco de luz para essa situação, né? E foi doido, porque o filme terminou, a gente falou, meu, a primeira pessoa que a gente tem que mostrar é pra dona Raquel, né? Aí chegamos lá para mostrar o filme para ela. Aí ela chorou, ficou emocionada, falou, nossa, muito obrigado, primeira vez que alguém faz um filme sobre a história do meu pai, né? Meu pai muito esquecido na história, eu acho que muita coisa a gente tinha que ter sido registrada e não foi e tal. E aí eu falei, então, eu acho que a senhora precisa dar um up aqui, porque o teatro tava meio caído, assim, tal. Pra você ter ideia, a gente levou a televisão no ônibus para ela assistir. Não tinha TV no teatro. Ela não tinha TV em casa, não era só no teatro. Então, assim, depois do curta, muita coisa movimentou na vida dela. Conseguiu o apoio do governo federal para fazer uma reforma no teatro.
Então, assim, acho que foi muito essa história de como o audiovisual também pode alavancar histórias, né? Eu acho que desde então eu percebi isso, e acho que o que hoje é o filme da Dona Edith é um pouco essa trajetória também, de percebendo quanto essa ferramenta podia potencializar os grupos. Isso. Aí fiz os trampos com a Capulanas, com o Balé Afrocoteban, todos esses registros que acabaram contribuindo de alguma forma para esses grupos serem mais conhecidos, né? Pegando esse gancho do Dani em relação à Agência Solano, como eu estava trabalhando no sistema na Rede Brasil Atual e já fazendo blog moral, eu decidi voltar para Quebrada, trampar com Quebrada. Então eu meti o pé na bunda da Rede Brasil Atual e olha que lá eu trabalhava com 2 jornalistas maravilhosos, que era o João de Barros e a Marina Amaral, atual diretora da Pública. Ela foi minha primeira repórter, então ali ela já começou a jogar para pautas dentro, por exemplo, eu conheci o Pombas Urbanas com ela. A gente foi fazer uma pauta lá na cidade Tiradentes com ela. Então a vida já estava me empurrando para pautas de Quebrada, entendeu? E aí eu volto para Quebrada, o Tony Marlon, parceiro da Escola de Notícias, a gente já tava na conexão de comunicação e falou, mano, tô sabendo que a Agência Solano, não conhecia a Agência Solano, só conhecia o Sarau do Binho, mas não conhecia. E os caras já estavam com a ideia do banco, né? União Sampaio com a moeda própria. E eles estão querendo estruturar uma área de comunicação. Vê lá se você consegue e tal. Aí fui. Entrei na Agência Solano, conheci o José, conheci o Cassimano, conheci tudo que é cultura na Quebrada, conheci o teatro, o Solano Trindade, conheci a Dona Raquel, conheci mais a Cooperifa. Mano, me inseri literalmente ali dentro da Quebrada quando eu entro na Agência Solano Trindade. Isso em 2013. E ali eu firmo que eu ia ganhar dinheiro com audiovisual. Porque o José já estava no corre há um bom tempo já. O José é mais velho que eu. José Cícero, parceiro. hoje repórter da Agência Pública. E aí parceiro do De Campana também, amigo e sócio. E lá ele me vende a minha primeira câmera, que veio do Peu, do Monte Azul. Então, muito louco, eu começo a ver esse mercado de economia local do audiovisual também entre nós, assim. Galera fortalecendo. A minha primeira câmera eu compro parcelada, com um projeto dentro da Agência Solano. Então, começa a me fortalecer. E a gente fez um documentário sobre enchentes no Pirajussara, entre Campo Limpo e Tabuão, que foi falando de uma enchente que teve lá, que o piscinão deu ruim e a água voltou e subiu 2 metros e, mano, encobriu muita casa. Então a gente já nessa parada de falar de cultura, mas falar de direitos humanos, descemos lá, fizemos essa matéria, tá online e tal. E ali eu falo, mano, é isso. É aqui que eu vou me estabelecer, não sei o que vai dar, não sei qual corre vai ser, não tinha nem ideia de montar o De Campana, de estar trabalhando com vídeo, mas eu vi que ali tinha uma potência, aquela ferramenta audiovisual, quando você bota a câmera pra pessoa falar a história dela, né, tipo, dá uma magia, dá um start que a pessoa meio que depois de uma confiança, da empatia, da licença por chegar no seu quintal e tudo mais, isso dá uma conexão que transforma em potência pra ganhar prêmio, pra trazer mais gente e fazer acontecer. Nossa, muito legal, né? Essa conexão entre vocês que vocês nem sabiam que existia. E tá ligado quando a gente vai escrever projeto e a gente tem que fazer a justificativa? Quando eu precisar, eu vou chamar vocês dois. Porque quando eu fiz o projeto do Manda Cultura, eu falei como era importante a comunicação e a cultura estarem conectadas. E pra mim é isso. Porque assim, o Léo tem um trampo no jornalismo periférico, que é, né, um pouco da minha caminhada também, que atua muito no fortalecimento da cultura periférica. Mas a gente faz um trabalho de jornalismo, né? A gente faz o trabalho de dar visibilidade para essas iniciativas culturais, né? Enquanto o Dani faz esse trampo a partir de outro estilo de narrativa, né? Numa narrativa que é mais voltada para o cinema, que é voltada para contar a história numa outra linguagem, vamos dizer assim, né? E aí eu queria falar disso, assim, como é que vocês já estão entendendo que vocês estão conectados, né? E é isso, assim, o Manda Cultura, ele surge para isso. A gente tem o propósito de trazer iniciativas que estão, né, pessoas que atuam no mesmo setor, vamos dizer assim, mas que às vezes não se conhecem ou não trabalharam juntos e tal, e que se conectam, né? Então aqui vocês já trouxeram algumas dessas conexões. E para mim a mais forte é o lance da cultura no território, né? Acho que o Dani traz muito isso dessa vivência que ele teve dentro de casa. Isso te dá um outro lugar, porque você acompanhou a cultura se desenvolvendo. Enquanto o Léo traz esse lance do moleque que, de repente, ele conheceu que, tipo, abriu um mundo pra ele, né? De possibilidades, de potencialidades e de oportunidades profissionais. Então eu queria que vocês contassem um pouco mais o trampo de vocês. O Léo falando aí um pouco
da atuação do jornalismo periférico, você também que ele tem livro, o Dani também tem livro. Então conta mais sobre esses trampos de vocês, para além disso que vocês já contaram aí. O que vocês já fizeram? Acho que tem uma coisa interessante que é, primeiro falar dessa coisa da conexão que você falou, que é louco, né? Porque nós estávamos tudo aqui na Zona Sul, mas a gente foi se conhecer, mesmo eu e o Léo, lá em Pirinópolis, em Goiás, né? Foi lá. Porque eu trabalhava na Viração na época, Viração Educomunicação, tem um trampo massa aí com educação e comunicação e tal. E aí a gente estava fazendo um projeto com a Viração, que eram vários educadores que iam em vários estados diferentes do Brasil, nas capitais principalmente, para fazer formação com os jovens das escolas públicas, né? E aí numa dessas eu fui como educador de música, porque também sou intrometido nessas coisas aí. E aí cheguei lá, a equipe já estava formada e um dos educadores do audiovisual era o Léo. Nossa, gente. E aí, Léo, o que você foi fazer lá? Mano, a gente tava nesse projeto da Viração, que foi... A gente rodou 6 capitais. Foi muito louco. Acho que foi a vez trampando pelo audiovisual, pagando passagem e salário, que eu ganhei grana para poder compartilhar audiovisual com jovens de escolas públicas pelo Brasil. E eu tinha falado, nossa, eu nunca trampei com o Dani. Aí o Dani falou, não, mano, já trampamos lá em Goiás junto lá. Talvez não foi no audiovisual, como você queria dizer, mas a gente tava junto na mesma ideia. E foi muito louco esse rolê da Viração, porque é isso, a Viração já tem um histórico de fortalecimento também da comunicação periférica popular, tá ligado? E aí, nesse rolê só tinha, mano, preto, periférico, só tava, mano, tava um bonde sinistro no bagulho, tá ligado? E, mano, Mica, a Naná, o Avelino, a... Sil, tá ligado? Mano, bom de pesadelo do sistema, tá ligado? Camila Isildo tava lá também. Então... Maurício Paz. Também. Nossa, mano, esquece. Se começar a soltar a lista aqui, vai cair o podcast. Tanta gente braba que tava. E foi muito bom, porque é isso. A gente tava, na verdade, levando nossos conhecimentos, mas lá, por exemplo, eu não era tão bom na edição de vídeo. Não me considero até hoje ainda, sabe? Que o meu rolê é mais foto. Mas lá, por exemplo, a Naná e a Camila Isildo me ensinou muito. Algumas técnicazinhas de corte, algumas coisas que eu não era tão ratão como as minas já... Vai por aqui, abre esse bagulho, tem esse plugin, tem não sei o que, bababá. Então, eu acho muito louco isso dentro Você foi ensinar e você também aprendeu. Muito. Nossa, mano, 6 capitais rodando com a mesma galera, não tem como a gente não se misturar, tá ligado? E foi muito importante, eu acho que, na verdade, esse pensamento de ser periférico, ser da cultura e ser um profissional do audiovisual. Eu acho que é mais um passo que fortalece. Porque é isso. Eu considero que eu entro no audiovisual em 2013, quando eu entro na agência Solano. É engraçado, porque eu acho que hoje a Caramuja ela é resultado de uma série de processos coletivos que eu passei, né? Acho que primeiro a minha grande escola foi o NCA, né? O Núcleo de Comunicação Alternativa, que é um coletivo que surgiu em 2005, né? E a gente fez uma gig ali para criar um clipe pro Nação Zumbi naquele projeto que tinha Você é o Diretor. Nossa, que da hora. Que era com o trama universitário e tal. E aí, mano, só os produtorou na pica e tal. E aí a gente ganhou em segundo lugar, né? Caramba. E foi louco, porque a gente pegou as câmeras emprestadas da Ação Educativa. O Diego e o Fernando arrumaram um trampinho com um vizinho lá pra cavar um barranco. E aí desse barranco arrumou 300 conto. Eu peguei as câmeras emprestadas na Ação Educativa, a gente fez o roteiro e foi filmar. Aliás, o Luizinho, o Kafka, do Coco tá ligado. Era o ator, hoje em dia é assessor da Jussara, tal, do pessoal. Ok. E aí ele era o ator do clipe, né? E aí a gente ficou em segundo lugar. E aí os 3 primeiros eram premiados. Era acho que R$3.000 pro primeiro, 2.000 pro segundo e 1.000 pro terceiro. E aí a gente perdeu pra uma animação ainda. Falando, porra, mano, nós estouramos mesmo no bagulho. E aí esse foi o pontapé, acho que assim, inicial, porque a gente reparou que dava pra, no Mambembe, do nosso jeito na guerrilha, fazer coisas que gerassem impacto. E esses R$2.000 a gente comprou uma câmera. Com essa câmera a gente filmou esse doc do Solano, filmou depois o Paralelo Espasmos de Realidade, filmamos uma pá de coisa, filmamos o doc
pé no quintal das capulanas, tal, fizemos um monte de trampo até essa câmera morrer, mas aí a gente já tinha levantado uma grana para comprar outra, tal, e foi escrevendo projeto, aprendemos essa tecnologia também que eu acho que é fundamental para os coletivos de quebrada, que é aprender a política pública da escrita de projeto, tal, de como captar esse recurso que é nosso, que vem dos nossos impostos, né? E aí a gente ganhou depois ganhou Interações Estéticas do MINC, que era um projeto que tinha na época para projetos que misturavam áreas artísticas diversas. A gente fez o Festival de Cinema de Várzea em 2010 no Grajaú, era um festival que recebia filmes do Brasil todo e fazia as exibições nos campos de Várzea. E aí a gente fez uma série, assim, foi muito louco, assim, foi um projeto incrível, assim, que me levou também, eu e o Diego, a primeira vez para viajar fora de São Paulo, né? E a gente foi pro Recife e tal. E aí chegamos lá, fizemos uma conexão com uma galera massa. Acho que isso foi ampliando também essa rede. E acho que essa ideia, né, até da gente ter se conhecido em Pirenópolis, acho que é um pouco desse processo, assim. Porque o audiovisual foi me levando para lugares que eu acho que eu nunca tinha imaginado estar na vida, assim. Para um moleque que nasceu aqui na Piraporinha, imaginar que eu ia pegar um avião um dia e aí discutir comunicação num fórum no Recife. Depois eu trabalhei com o Telecurso, sabe? O Telecurso me levou para vários estados do Brasil. Eu nunca pisei fora do Brasil, mas eu acho que o Brasil eu conheço quase todos os estados, porque eu fui como professor e educomunicador nessa pegada, tanto com a Viração como com o Telecurso, em diferentes estados. E assim, conhecer a realidade também do país, sabe? De poder ir lá e saber que a periferia do Pará é diferente da nossa periferia aqui. Total. Sabe que a periferia do Rio é diferente da nossa periferia aqui. Que muitas vezes a gente reclama com o rei na barriga, aliás. Total. Sabe? Tipo, chegar em escola que não tinha banheiro, que não tinha luz, que não tinha merenda. Que a aula acabava meio-dia porque não tinha como oferecer alimentação, sabe? Então, assim, acho que é uma sucessão de coisas que foi também ajudando a hoje estar com a Caramuja, que é a minha produtora e tal, mas que a gente permanece com foco coletivo, mas também aprendeu a necessidade de se profissionalizar e também de ter um olhar um pouco mais coordenado para as coisas, sabe? De não ser aquela história do cachorro, né? Coletivo tem muito isso, né? Cachorro tem um monte de dono, aí todo mundo acha que deu comida, mas ele morre de fome depois, né? Então, começar a aprender... Tô aprendendo isso. no processo, né? Como é que a gente... se reconstrói, né, também para nossa própria arte, para o nosso próprio trabalho artístico. E Dani, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o que é a produtora Caramuja, como ela surgiu. Foi você que criou? Sim, a Caramuja eu criei junto com a minha companheira, com a Fernanda Vargas. Muito numa perspectiva, é isso que eu falei, né? A gente tinha vindo de vários processos coletivos, a necessidade de criar algo que tivesse um pouco mais de independência artística, criativa e tal. E é uma produtora que tem foco específico na memória e no audiovisual. Então a gente não faz só filmes, a gente também faz livros, publica trabalhos na linha editorial também, mas tem um foco na pesquisa muito, assim, nessa coisa de pesquisar a história do nosso povo, né? De não cometer os mesmos erros que a grande mídia sempre cometeu, de como falar da gente. Também de não ser raso, sabe? Porque às vezes a gente, na necessidade de falar, também pesquisa muito pouco sobre a importância histórica, sabe? Ter profundidade nas coisas que a gente vai falar da nossa história, né? Então acho que a Caramuja ela surge um pouco nesse processo, né? Aproveitando que a Fê também já escrevia, eu também tenho alguns livros publicados e tal. Venho também desse movimento dos saraus, né? Assim, acho que Cooperifa nesse sentido foi muito importante na minha vida, acho que tanto no cinema como na literatura. E aí, hoje acho que a Caramuja tem esse formato muito porque a gente percebeu, acho que essa questão fundamental do documentário, sabe? Que é conseguir estar com as pessoas reais e fazer com que elas pudessem contar a sua história pela sua perspectiva e a gente poder fazer essa costura com diferentes outros pesquisadores, atores sociais da quebrada que pudessem, de alguma maneira, enriquecer a história e mostrar que a gente vem de uma raiz muito forte, né? Muito, muito longeva, assim. É muito difícil falar que... Quando as pessoas querem resumir o periférico a uma coisa, sabe? Isso sempre me irritou muito, sabe? Eu cresci vendo uma periferia caipira, sabe? Assim como eu vi uma periferia do samba, assim como eu vi uma periferia punk, sabe? Então acho que todas essas
periferias, elas são parte desse mesmo contexto, sabe? E a gente precisa ter um olhar para essa diversidade, sabe? Para a pessoa indígena, para a pessoa negra LGBT. Então, eu acho que a Caramujo é um pouco esse foco, assim. Eu tenho pensado muito sobre isso, Dani, que você fala de periferias, né? A gente já vem usando há um tempo no jornalismo periférico o lance das periferias, porque somos diversos, somos plurais. Mas eu tenho tratado mais como territórios, porque eu acho que são territórios diferentes. Então, lá no Rio, ninguém usa periferia, usa favela, usa comunidade. E lá no Pará, eles usam, sei lá, tem as comunidades quilombolas, tem os ribeirinhos. Então, são territórios, né, muito com características e identidade muito própria, né? Comportamentos, né? E aí, falando um pouco desse registro de memória, que eu acho que no jornalismo de quebrada a gente também tem essa preocupação, né? De trazer de recuperar uma memória que às vezes nem foi contada, ninguém nem contou da história das periferias, né? A gente ficou invisível durante um tempo. No jornalismo a gente faz isso também, né, Léo? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a história, sobre o de Campana, sobre os registros que o de Campana faz, que vão servir com certeza para contar o que era essa periferia nos tempos atuais, pro futuro, e falar um pouco do seu trampo no jornalismo local aí. Eu acho que quando a gente decide destinar a nossa profissão, a nossa vida para coisas que a gente ama fazer, e aí no nosso caso aqui, 4 periféricos, dentro de um programa periférico, o retorno ele vai vir. Porque tem muita gente fazendo acontecer esse registro. E eu acho que o que a gente mais sente falta dentro das nossas profissões é memória, né? A gente tem pouca memória. Acabou de sair agora o Museu das Favelas, né? Tipo, quantos anos o Museu Ipiranga tá aí, outros museus já tá dado, museu blá, mas a gente agora ganha a importância de eternizar histórias de quebrada. Então, por exemplo, o de Campana, ele nasce dentro de memórias que já estavam acontecendo. O de Campana nasce da união eu, José, Gessé, na época Naná e Wesley Tadeu, na Casa Goma, de Comunicação e Arte, que foi uma casa um co-work de comunicação e arte que a gente reuniu através de um edital, Vai 2, na época, para montar uma gráfica rápida. Nossa. Então a gente sempre nessa, quer eternizar nossas coisas. A gente criou um jornal chamado de Campana Foco na Quebrada. De Campana nasce de um jornal tabloide de 8 páginas, e aí a gente sustentou durante 12 edições, né? Quase um ano aí. E aí pagando conta e tudo mais. E quando acabou o jornal, a gente não queria dissociar a ideia da memória. Então a gente começou a sentir falta de outra coisa que a gente não acha muito, que é banco de imagem de quebrada. Sabemos que hoje em dia tem muitos produtores de imagem e tudo mais, mas isso em 2014, 2015, a galera ainda não estava pensando em sistematizar coisas. Então a gente falou, mano, todos nós produzimos imagem, vamos reunir ela num local, tá ligado? Só reunir. Não tinha ideia de ser empresa, de ser produtora, de ser nada. Então era 5 pessoas, produtoras, fotógrafos e tudo mais. Então a gente reúne toda essa galera para criar esse banco de imagem, para construir a narrativa do que a gente vê sobre as periferias, né? Basicamente a gente tem muito mais fotos da Zona Sul, porque todos nós somos da Zona Sul, mas aí cada um entra com a necessidade. A minha necessidade dentro de Campana foi eternizar décadas, né? Esse é o meu trabalho fotográfico. Então eu tento ao máximo com o meu trabalho no jornalismo na Agência Mural, hoje em dia no Espaço do Povo também, que eu estou junto com a minha editora aqui, Gisele Alexandre, né? A gente vem tentando, através das nossas pautas, conhecer mais pessoas, conhecer mais quebradas, conhecer mais histórias e falar uma coisa que é preciso, né? Quebradas existem, pessoas existem, elas precisam ser evidenciadas e ter a mesma importância que tudo no mundo tem. Então eu tenho muito essa importância dentro disso. E aí, como eu falei, a vida vai levando a gente para caminhos que eu nunca imaginei. Não pensava em ser fotógrafo, não pensava em ser audiovisual, não pensava em ser jornalista. A ideia era ser engenheiro mecânico lá atrás. Mas aí rolou que em 2021 eu conheci um edital que foi patrocinado pelo PROAC, novamente, mais um investimento público, a gente falou de vários aqui, então é importante a galera se inteirar e acessar, que aí eu conheci o festival Fotofins, que aí é um festival que a Marli Porto, dona da editora Porto de Cultura, queria evidenciar trabalhos periféricos em livros, né, fotolivros. E aí eu consegui ganhar o meu primeiro, né, o Gambiologia da Civilologia. E aí eu trago essa edição para deixar aqui para vocês. Obrigada. Tá? Passando em mãos aí. Pode passar já. Obrigada. Fiz um livrinho pra gente colocar no nosso cenário. E aí esse livro ele é fruto de um ensaio... foi um catado, porque eu não tinha esse ensaio pronto. Conta o nome. A Gambiologia da Civilologia foi isso. O Nenê e o Max, da Fluxo Imagem, falou, mano,
Léo, vamos trocar uma ideia o Max sincera. me falou. Vamos trocar uma Eu ideia falei pro sincera, Léo que na a gente tava- humildade. Mano, você já tá fotografando bagulho há 10 anos. Você já tem mais de 50 mil imagens. Vamos lançar uns bagulho? Eu falei, vamos, irmão. Ele falou, então escreve esse bagulho, ensaia e tudo mais. Aí tá lá eu escrevendo e tudo mais. A ideia foi, gambiologia da civirologia, gambiologia vem de gambiarra e civirologia vem do eterno mestre Soró. Eu conheci civirologia com Soró. Tem gente que fala que é acadêmico. Eu falei, mano, o bagulho é do Soró. Ah, do Nasceu Soró, com Soró. gente, que isso, Nasceu é com dele. Soró, mano. Soró, quem não conhece, é um grande educador que já não está mais entre nós, do Quilombac em Perus, né? Ele foi o fundador lá do Quilombac. E aí eu coloquei fotos de pessoas fazendo gambiarras, né? Que podem dar como mal feita, mas que são coisas que contribuem para um objetivo final. Então é reunião de fotos que fala de gambiarras de pessoas se virando para poder solucionar problemas no seu dia. Léo, Tipo aquela isso é foto lindo. do escorredor de prato, que você faz uma pilha, e aí você tira uma foto e fala... Eu fiz isso um dia desse. Coloquei lá, quem é o melhor equilibrista de pratos? É tipo isso, né, Léo? A foto de capa é essa daí. É uma foto na favela da tribo, no Damasceno, que a moça colocou uma pia de plástico. O escorredor dela era um carrinho de feira. Eu falei, na humildade, deixa eu fazer uma foto. E o pessoal achou, o que você tá fazendo foto disso? Eu falei, mano, você é louco, gambiologia total aqui, pai. Clicamos. Léo, isso é lindo. Eu me vejo muito, né, a minha história nisso. E é louco pensar. E me tocou num ponto muito sensível quando você diz que esse trampo todo que principalmente vocês do audiovisual, da fotografia estão fazendo é isso, mostrar para as pessoas, pra gente e para as próximas a nossa história daqui de dentro. É lindo, lindo, lindo. E você falou da gambiarra, na hora eu lembrei do meu vô. Gente, quem conhece o meu vô, ele é o maior gambiarrista do planeta Terra. Tipo MacGyver. Exatamente, e isso aqui me trouxe muitas, muitas, muitas memórias boas, afetivas, sabe? E queria agradecer por esse trabalho, de verdade, de coração. Então, só antes da gente falar dos livros do Dani, que o Dani também é escritor e... Enfim, uma caralhada de coisa, né? Vamos falar do Espaço do Povo, né, Léo? Porque o Espaço do Povo é um jornal lá de Paraisópolis, que eu sou editora, tem equipe lá o Leonardo Almeida, a Aline Almeida e o Mike... E a gente faz um trabalho lá de jornalismo periférico e aí eu trago o Léo para a equipe com esse objetivo, da gente fazer matérias olhando direitos humanos, mas com profundidade. Porque o meu grande bode do jornalismo era a gente ser raso nas coisas. E eu acho que o jornalismo, ele precisa, principalmente o jornalismo periférico, ele precisa ser pedagógico também. Acho que essa é a diferença da imprensa tradicional para a imprensa periférica. A gente precisa entender que o que a gente está fazendo é formar a opinião, é uma formação de opinião que não existe, entendeu? Porque se a gente vai olhar na TV, a opinião é aquela lá que a Globo fala pra gente que é. Mas vamos mostrar o que a gente tem de história, por que a gente tem, então... A última reportagem que a gente fez foi sobre as ocupações, por que existem as ocupações, o que faz com que as pessoas ocupem e qual é o destino disso depois, né? Para onde se direciona essa ocupação. Então a gente fez uma reportagem de profundidade com o Léo, com a Aline, falando sobre ocupações. Então o Espaço do Povo, ele se coloca nesse lugar aí, o Léo é uma peça fundamental para que a gente conseguisse contar essas histórias de uma maneira jornalística, com profundidade e pedagógica, vamos dizer assim, né? Isso. Tá feliz, amigo? Estamos felizes, né? Sendo contratado por mais uma empresa de jornalismo de favela, como não, né? Só de não bater ponto, mas da ponte pra lá, tá suave. Tá ótimo, tá ótimo. E o Léo tá muito tímido, mas ele é... Nossa, gente, eu vou te falar que é bagunceiro. Nos bastidores. Mano, ele é bagunceiro. Não vou contar as histórias lá de Pirinópolis, Nossa, ele é muito não, que bagunceiro, ele tá mancada. tímido. Que é o primeiro podcast, né, Bia? então. Tô estreando, então estreia a gente mantém, né? Chama na postura. segunda edição, que aí você vai ver as ideias. Resenha. Tá bom. E aí... Vamos falar dos livros do Dani? E aí a gente queria falar que no primeiro episódio, a gente trouxe a Lúcia Rosa e ela deu de presente. O livro do Dani tá aqui, ó. Que a Lúcia ilustrou, né? Isso. Tá aqui no nosso cenário, gente. Minha mestra querida. Esse é o último, Dani? Esse é o último. Como é o nome? Cadê? Chama Contos para Descontar o Descontentamento com a Vida. Mas eu trouxe também aqui o anterior. Eba, presente. Esse é lindo, eu adoro esse livro do Dani. Vou deixar um pro Léo e um para vocês. Lindo, maravilhoso. Obrigada. Esse é o irmão. Florescimento, Poesias de um Homem Aprendendo a Amar.
que é um compilado aí. É engraçado porque em 2009 eu lancei o primeiro, que chama Lágrima Terra, junto com meu parceiro, André Luiz Pereira. E esse livro veio 10 anos depois, exatamente, em 2019. Passei por um período aí, acho que de reclusão na literatura, muita coisa também no audiovisual nesse período, né? Mas eu senti a necessidade de voltar, acho que falando justamente, começou falando de paternidade, né? Acho que esse livro fala um pouco sobre isso, sobre masculinidade, identidade, o que é ser um homem negro dentro da quebrada, com as suas diversas travas, com os seus diversos medos e questões, e a necessidade de não desacreditar dessa coisa que fica banalizada, né? Que é o amor também, que é entender que a gente também tem esse direito e tem esse dever, às vezes, né? E por não à toa, também é um livro fotográfico, né? Fiz um ensaio aí com o Gordinho em poses sensuais. Ai, que delícia! E tem uma Que coisa pra legal. falar, não sei se ele copiou, mas o Lázaro Ramos fez a mesma capa do Dani, certo? Vocês Olha verem. aí. Olha lá, certo? Olha só. Lázaro Ramos copiou, Olha Daniel aí, Fagundes. tá vendo? Eu não sabia disso não, é recente esse O livro livro? dele tem uma capa Sim. que ele é virado, o pessoal faz essa mesma brincadeira que você. Olha aqui. aí. É verdade. Isso aí. Ah, tem aqui, gente, ó. Peraí. Olha lá. Olha só. Olha aí, Lázaro. O plágio do querido. Olha, gente. Deixa ele. Quando eu trombar, eu vou falar: ô, negão, te conheço, tiozão. Então, Lágrima Terra foi em 2009 e aí o Florescimento em 2019, 10 anos depois aí. Muito legal. Massa, gente. Ai, gente, eu ficaria aqui mais horas, mas o Miller não deixa. A culpa é do Miller, porque depois ele fala, Gi, você tem que cortar. E eu não corto entrevista. Às vezes não tem o que cortar, né, gente? É. Pelo amor de Deus, o papo foi incrível. Vamos falar de futuro? Bora falar de futuro. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam pro futuro do trabalho de vocês e também do território como um todo. E queria fazer uma perguntinha rápida, se vocês puderem responder. Qual é o trabalho favorito de vocês? Bom, sobre o futuro é incerto sempre, né? Sendo periférico, não sabemos. Estamos no ano progressista, de novo governo e tudo mais. Vamos aproveitar a gente, ver os editais e tudo mais e vamos garimpar. Mas dentro do de Campana, a gente, vou soltar aqui, talvez eles falam, mano, por que você falou isso lá? Eu falei, mano, vai que, né? Já um patrocinador chega forte. No de Campana, a gente vai fazer 7 anos esse ano, né? Então a gente tá com 2 projetos que a gente quer muito lançar, que é um primeiro fotolivro do de Campana, né? Sobre carnaval de quebrada, que aí a gente já tem uma entoada de 5 anos cobrindo carnaval de diversas periferias. E queremos lançar esse livro. E a outra coisa é um festival de fotografia de quebrada, muito semelhante ao festival de Tiradentes, Paraty em Foco, Valong e tudo mais, onde a gente quer trazer uma galera do norte, do nordeste, do centro-oeste, sul, fazer um grande bagulho híbrido. Queremos fazer o nosso quintal lá no Ibira, né? Já trocamos ideia com o Lagosta, tal. Que a gente quer trazer a galera pra cá, ficar hospedada na quebrada, dar tour na quebrada, fazer rolê fotográfico. Então esse é um projeto que esse ano tem que sair, pelo menos. Vai sair, certo? vai sair, E com aí, certeza. dentro da perspectiva de jornalismo, é fortalecer muito ainda as mídias onde eu tô. Já tô há 12 anos na agência Mural, né? E agora estou no Espaço do Povo também, e a gente está lá batalhando para conseguir investimentos, que eu acho que é isso. Enquanto a mídia tradicional sempre luta para não fechar as portas e ter concessões ano a ano do governo, a gente também não pode, na medida do possível, né, desistir dos nossos projetos, principalmente de jornalismo, porque a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, veicular coisas nossas, né? Às vezes a gente manda nossos releases para grande mídia e tudo mais e só pauta de gaveta, então não rola. E, pessoalmente, eu ainda tenho um projeto na fotografia, não é o meu fim na fotografia, mas é um bagulho que marca, assim, consolidei uma fase importante da fotografia. Que aí, talvez em 2028, eu já tô planejando essa série, soltar um livro meu, mas aí eu fazendo a editoria dele e tudo mais, grande, que eu quero um bagulho com o Sebastião Salgado, capa dura mesmo, aquele livro, Merece, mano. mil edições, assim, fazer lançamento na Cooperifa e tal, vender a 10 conto pra falar, mano, ainda tô vendendo a 10 conto pra todo mundo ter o bagulho, entendeu? Então, estamos nessa entoada de trabalhar esse livro até 2028, que aí eu marco mais ou menos 10 anos de periferia, que eu corri várias periferias, registrei várias histórias, e consolido isso nesse livro. E a sua pergunta da pauta que me marcou, eu acho que a que mais marcou foi uma do de Campana, que a gente fez para o All Movie, que foi durante agora a pandemia, que a gente foi na ocupação do Jardim Julieta, lá na Vila Sabrina, zona norte de São Paulo, perto do Jardim Brasil, onde a gente ficou quase 10 dias
dentro da pandemia, tipo, pau quebrando, a gente estava lá dentro da ocupação, cobrindo como é que estava nascendo mais uma ocupação de pandemia, né? Então, eu, José e o Gessé fizemos essa pauta, direção e fotografia juntas, que a gente é muito desses, assim, 3 malucos doidos, mas que na hora tá nas câmeras a gente consegue ser híbrido e dividir. Então, essa pauta sobre a pandemia do de Campana lá no Jardim Julieta me marca bastante. Que massa. Da hora. E você, Dani? Eu acho que eu tô chegando num tempo, assim, num papo de tiozão, né? Eu tô chegando numa idade onde eu tenho pensado muito, assim, que legado que eu quero deixar pro futuro, sabe? Acho que esse ano muitas coisas bacanas, assim, acho que aconteceram e permitiram que eu pudesse consolidar algumas histórias. Acho que eu venho de uma trajetória muito ligada à educação, né? E aí, em parceria lá com o Bloco do Beco também, a gente conseguiu fundar o Ibiralab, que é uma escola de cinema no meio da quebrada, que é nosso laboratório de experimentação, de criação e tal. E a gente está concluindo agora a primeira turma, assim, com uma galera muito massa, assim. Moleque que vem do Cambuci pra ter aula com a gente, umas mana que vem de lá de Carapicuíba pra ter aula no Ibiralab, sabe? Gente do próprio Jardim Ibirapuera, das várias quebradas do entorno. Então, assim, tá sendo muito massa, assim, essa experiência. Acho que consolida uma ideia que eu sempre tive, desde a época do NCA, antes, de que acho que o audiovisual, a nossa função com ele também não é só produzir, mas também formar outros jovens, outras pessoas que tenham interesse, para que quando a gente não estiver mais aqui, essa história continue, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto. Acho que o Ibiralab tem sido esse lugar, assim, na minha história. E acho que dentro da Caramuja a gente tem várias coisas legais acontecendo, né? Que eu acho que a tendência é também se perpetuar para o futuro aí. Tem uma ficção científica que a gente fez em parceria com a Dois Neguinho, que vai sair bem em breve, se Oxalá permitir, esse ano, agora em novembro, que chama Pagamento, que é um curta que eu dirigi junto com um parceiro meu, moçambicano, Carlos Massing, e que vai ser lançado aí em breve. É um curta que faz um paralelo entre Brasil e Angola e tal, e fala dessa questão do apagamento do povo preto, né? E agora estou, graças ao olhar de Edith, pensando em como dar continuidade também ao legado, à história da Dona Edith. A gente conseguiu ser contemplado na Lei de Fomento à Periferia e estamos fazendo a Biblioteca do Audiolivro Dona Edith. Inspirada na história dela, a gente vai fazer um acervo, um site que é só de referência de livros periféricos que vão ser gravados, muitos deles pelos próprios autores, em formato audiolivro para as pessoas que têm deficiência visual, né? Já me coloco à disposição, se você quiser, posso gravar também. Por favor, bora lá. E você que tem esse vozeirão, né, Gi? Vai ser da hora. Mas, assim, acho que o futuro tem sido muito bacana, assim. Acho que ano que vem eu faço 20 anos de audiovisual, né? Então, acho que foram muitas tretas, assim, muito BO, assim, mas ao mesmo tempo foi muita experiência massa, assim. Acho que hoje, quando eu olho para trás e vejo a história que o Imagens de uma Vida Simples sobre Solano provocou, todos os trabalhos que a gente fez com a Capulanas, o quanto isso impulsionou também os trabalhos delas, o quanto o nosso doc sobre o balé Afrocoteban contribuiu para a história deles, o nosso doc sobre o Grajaú, sobre os grafiteiros de lá, o quanto que isso impulsionou. Então acho que, assim, o futuro que eu almejo para o nosso território como um todo é que a gente não perca a memória, que a gente não seja um país de zumbis aí que se esquece da sua própria história, que não valoriza a sua trajetória, e que a gente possa estar cada vez mais junto aqui nesses processos, nos brindando um com o outro com a história, com a caminhada, porque eu sou muito grato de ter essa galera aqui, desses parceiros tudo. Porque eu sei que a gente estar aqui já é um milagre, já é um processo muito louco, que fizeram tanto pra gente ser exterminado. Acho que se a gente tá aqui é por muita resistência de quem veio antes da gente e da gente que aqui está. Gente. Que lindo, gente. Muito que obrigada. Que a gente não perca a memória. Exatamente. Vamos pros arrobas? Vamos pros arrobas. Agora a gente tem o momento arrobas, que vocês falam onde as pessoas podem seguir vocês, acompanhar o trampo.
Começa aí, Léo. Acho que o meu arroba único que eu vou mandar não é por egocentrismo, mas é porque eu já compartilhei todo mundo lá. É o Léo Brito, L-U, Brito com 2T. E aí tá lá, em primeiro lugar, o Mikasa, panificadora, que é a esposa... Isso. O trampo da minha esposa, né? Que ela produz gastronomia. Depois estou lá com o jornalismo, Agência Mural Espaço do Povo, de Campana e a Porto de Cultura, que eu sou agenciado hoje em dia. Show, legal. Eu vou passar os da Caramuja, que é @caramujapma, de pesquisa memória audiovisual. Tem o site também, caramuja.com. E estamos nas outras plataformas tudo também, YouTube, Facebook e derivados. Legal. Show. gialexandre.oficial. bis.m_. Gente, o arroba do Manda Notícias mudou. Agora a gente é só @Manda Notícias. Isso aí. Sem o ponto podcast. Isso aí. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso esse papo. Muito feliz, muito grata por vocês terem topado. E muito grata por vocês estarem fortalecendo sempre o meu trampo também. Então, desde quando a gente se conhece, acho que tem essa confiança, essa cumplicidade. Eu tenho muita sorte de estar com pessoas que estão na mesma vibe, sabe assim? Que estão na mesma pegada. E isso é importante pra caramba, né? Sim, queria agradecer também. Vocês são baita inspirações pra mim. Eu comecei, querendo ou não, recente comparado à história de todo mundo aqui no jornalismo periférico. E eu tô me encontrando muito toda vez que eu faço entrevista. E com vocês não foi diferente. Foi muito especial pra mim, muito inspirador. Tá. Eu tô mantendo a minha cria aqui, entendeu? Daqui a pouco eu tô cansada e a minha fica. É isso aí. Continuidade é Obrigada. importante. É isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Quinta-feira que vem, próximo episódio. Espero vocês com a gente. Isso aí. Beijo, beijo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Que esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.